Olá, amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ontem, quero pedir perdão aqui a vocês, tá? Por não ter aparecido, por também não ter avisado, mas eu já tinha avisado previamente, né? Que iam ter dias que eu não ia conseguir cumprir. E ontem foi por conta da rotina mesmo, né? Ontem eu passei o dia cozinhando, preparando os alimentos, para poder passar a semana mais tranquila, né? Sem a responsabilidade de estar indo pra cozinha todo dia. Então, ontem foi um dia que eu tirei pra passar inteirinho, preparando marmitinhas de jantar, café da manhã, almoço. Também pra ter uma alimentação um pouco mais saudável, né, gente? Porque se a gente não faz isso, não procura ter uma organização, às vezes a gente acaba consumindo muito alimento fora, e além do custo ser maior, a gente acaba consumindo também mais alimentos industrializados, processados, né? E aí eu tô buscando ouvir. Ih, pulou uma carta aqui, até caiu no chão. Tô buscando ouvir o que o meu corpo e a própria medicina, a ayahuasca, tem me pedido, que é a mudança nesse padrão com relação à minha alimentação. Então ontem, quando eu terminei, eu tava bem cansadinha. Vocês sabem, né? E aí eu não consigo, não consegui administrar para vir no espaço gravar o vídeo para vocês. Mas eu já tô aqui hoje e a carta que caiu foi a carta do discipulado. Primeira vez que eu pego essa carta, viu, gente? É a carta de número 8. 8 também é a representação desse ano de 2024, né? 8 é uma numeração que ele tá muito correlacionado com abundância, com prosperidade, dentro da numerologia. E também com o aspecto divino, né? Da perfeição, no sentido do infinito, né? O 8 assim invertido lembra aquele símbolozinho do infinito e conecta com essa coisa da eternidade, de algo que tende a ser muito duradouro, eterno, né? Então, bem bonita essa carta, eu acho que deu para vocês verem aí, né? Discipulado. Vou ler para vocês essa cartinha. Quero agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando a série diariamente. Semana passada eu recebi uma mensagem tão bonita dizendo que ficava esperando, que estava sendo uma terapia. Uma pessoa aqui que tá assistindo todos os dias. Ai, Paloma, eu fico esperando, né, pelo próximo dia, porque tá sendo uma terapia diária pra mim. E eu sou muito grata, sabe, gente, por isso. Essas mensagens que vocês me mandam, elas literalmente me dão sustentação naqueles dias que eu tô na bad e que eu tô querendo chutar o balde, subir numa montanha, ficar enterrada lá, morando isolada do mundo, sem internet, sem nada. Se não tivesse Maria Valentina, com certeza eu acho que isso já teria acontecido, mas eu tenho que esperar minha filha crescer mais um pouquinho pra eu conseguir chegar nesse patamar, porque é uma meta de vida, viu, gente, que eu tenho. Discipulado. Os vários mestres de Junait. Não há situações que não contenham uma lição. Nenhuma situação mesmo. Todas as situações têm um potencial, mas você precisa descobrir qual é. Ele não pode ser aparente na superfície. Você precisará estar atento. Tente examinar todos os aspectos da situação. Um dos grandes mestres Sufi, Junaid, foi indagado quando estava morrendo. Seu discípulo mais próximo foi até ele e perguntou: Mestre, você está nos deixando. Uma questão está sempre na nossa mente, mas nunca tivemos coragem de lhe perguntar. Quem foi seu mestre? Essa tem sido uma grande curiosidade entre os seus discípulos, pois nunca ouvimos você falar de seu mestre. Junaid abriu os olhos e disse: É difícil para mim responder, porque aprendi com quase todos. Toda a existência foi meu mestre. Aprendi com cada pequeno acontecimento da minha vida. E sou grato
a tudo que aconteceu. Desculpa. Tá muito forte. Respira, Paloma. É difícil para mim responder, porque aprendi com quase todos. Toda a existência foi o meu mestre. Aprendi com cada pequeno acontecimento da minha vida. E sou grato a tudo que aconteceu, pois devido a todo esse aprendizado, eu me tornei quem sou. Pausa no vídeo, preciso me recompor. Apenas para satisfazer a sua curiosidade, lhe darei 3 exemplos. Junaide continuou. Primeiro, eu estava com muita sede e caminhava em direção ao rio, levando minha tigela de esmolas, a única posse que eu tinha. Quando eu cheguei ao rio, um cachorro passou correndo, pulou dentro do rio e começou a beber água. Observei o cachorro por alguns instantes e então joguei fora minha tigela de esmolas, porque ela não servia para nada. Um cão podia viver sem isso. Eu também pulei no rio. Bebi tanta água quanto quis. Todo o meu corpo se refrescou porque eu mergulhei no rio. Fiquei sentado dentro do rio por alguns instantes, agradeci ao cachorro e toquei nos pés dele com profunda reverência, pois ele havia me ensinado uma lição. Eu tinha abandonado tudo, todas as minhas posses, mas ainda estava apegado à minha tigela de esmolas. Era uma bonita tigela, belamente esculpida, e eu sempre estava preocupado com a possibilidade de alguém roubá-la. Mesmo à noite, costumava colocá-la debaixo da cabeça como um travesseiro. Assim ninguém poderia tirá-la de mim. Esse foi o meu último apelo. E o cachorro me ajudou. Era tão claro. Se um cão pode viver sem uma tigela de esmolas e eu sou um homem, por que eu não posso fazer o mesmo? Esse cão foi um dos meus mestres. Segundo, ele disse, eu me perdi numa floresta e quando finalmente cheguei no vilarejo mais próximo que pude encontrar, já era meia-noite. Todos dormiam profundamente. Perambulei por toda a cidade para ver se conseguia encontrar alguém acordado que me desse abrigo para passar a noite, até que finalmente encontrei um homem e perguntei a ele. Parece que eu e você somos os únicos que estamos acordados nessa cidade. Você pode me dar abrigo essa noite? O homem disse. Posso ver pelos seus trajes que você é um monge Suf. A palavra Suf vem de Suf, que significa lã, túnica de lã. Os Sufs usam túnicas de lã há séculos. Portanto, foram chamados assim por causa de suas vestimentas. O homem disse, posso ver que você é um Suf e me sinto um pouco constrangido em levá-lo para minha casa. Gostaria de lhe dar abrigo, mas antes preciso lhe dizer quem eu sou. Eu sou um ladrão. Você gostaria de se hospedar com um ladrão? Por um instante, Junaide hesitou. O ladrão disse, olhe, foi melhor que eu tenha lhe contado a verdade. Você me parece hesitante. O ladrão está disposto a lhe dar abrigo, mas o místico parece hesitante em entrar na casa de um ladrão. Como se o místico fosse mais fraco que o ladrão. Na verdade, eu deveria estar com medo de você, porque você pode me transformar. Você pode mudar toda a minha vida. Convidar você significa perigo, mas eu não estou assustado. Você é bem-vindo. Venha para minha casa, coma, beba, durma e fique o quanto tempo quiser, pois vivo sozinho e o que ganho é suficiente. Eu posso sustentar 2 pessoas. E seria bom conversar com você sobre grandes coisas. Mas você parece hesitar. E Junaide deu-se conta de que era verdade.
Ele pediu para que o homem o perdoasse, tocou os pés do ladrão e disse: sim, meu enraizamento no meu próprio ser ainda é muito fraco. Você realmente é um homem forte e eu gostaria de ficar na sua casa. E gostaria de ficar por algum tempo, não só por essa noite. Também quero aprender a ser mais forte. O ladrão disse: então venha. Ele alimentou o Surf, deu-lhe algo para beber, ajudou a preparar para dormir e depois falou: agora tenho que ir. Tenho que cuidar dos meus negócios. Voltarei de manhã cedo. De manhã cedo o ladrão retornou e Junaid perguntou: você foi bem sucedido? O ladrão respondeu: não, hoje não, mas amanhã é outro dia. E isso aconteceu várias e várias vezes durante 30 dias. Toda noite o ladrão saía e toda manhã voltava de mãos vazias. Mas nunca estava triste, nunca ficava frustrado. Não havia um sinal de fracasso em seu rosto e ele estava sempre feliz e dizia: não importa, eu fiz o melhor que pude. Não consegui achar nada de valor hoje, mas amanhã vou tentar de novo e se Deus quiser amanhã pode acontecer o que não aconteceu hoje. Depois de um mês, Junaid foi embora e durante 30 anos ele tentou realizar o ato supremo, porém sempre fracassava. Mas toda vez que decidia desistir de todo o projeto, lembrava-se do ladrão, seu rosto sorridente, dizendo: se Deus quiser, o que não aconteceu hoje pode acontecer amanhã. Junaid disse ao discípulo: eu me lembro do ladrão como um dos meus maiores mestres. Não fosse ele, eu não seria o que sou. E o terceiro acontecimento, ele disse, foi quando eu estava chegando a um pequeno vilarejo. Um menino estava carregando uma vela acesa, obviamente indo ao pequeno templo da cidade para lá deixar a vela acesa durante a noite. E Junaid perguntou: você pode me dizer de onde vem essa luz? Você mesmo acendeu a vela, então deve ter visto. Qual a fonte da luz? O garoto riu e disse: espere. E ele apagou a vela com um sopro na frente de Junaid e falou: você viu a luz se apagar. Você pode me dizer para onde ela foi? Se me disser para onde ela foi, eu lhe direi de onde veio. Porque ela foi para o mesmo lugar. Retornou à fonte. E Junaid completou: encontrei grandes filósofos, mas nunca ninguém tinha feito uma declaração tão bonita. Ela retornou à sua própria fonte. Tudo por fim retorna à própria fonte em algum momento. Além disso, a criança me deixou consciente da minha própria ignorância. Estava tentando brincar com a criança, mas foi ela quem brincou comigo. Me mostrou que fazer perguntas tolas, de onde vem a luz, não é inteligente. Ela vem de lugar nenhum, do nada, e retorna para lugar nenhum, para o nada. Junaid continuou: eu toquei nos pés da criança e ela ficou perplexa. Perguntou: por que você está tocando meus pés? E eu respondi: você é meu mestre, você me ensinou algo. Você me deu uma grande lição, um grande insight. Desde então, Junaid disse, tenho meditado sobre o nada e aos poucos, bem lentamente, fui penetrando no nada. E agora chega o momento final, em que a vela se apaga, a chama se apaga. E sei para onde estou indo, para a mesma fonte. Eu me lembro dessa criança com profunda gratidão. Ainda posso vê-la diante de mim, soprando a vela. Nossa, gente, que forte. Eu nunca tinha lido essa carta e me emocionei profundamente. Eu sou assim, viu, gente? Se me der vontade de chorar, eu vou chorar mesmo. Eu não tô preocupada com o que é que vocês vão pensar aí do lado. Mas foi um transbordamento de emoções. E essa primeira frase lida antes de começar a contar a história desse mestre Surf me lembrou uma frase que eu li alguns anos atrás em um livro de Napoleão Hill. Acho que o
primeiro livro de Napoleão Hill que eu li, onde ele disse que em todo problema, toda dificuldade que a gente encontra na vida, existe uma pérola ali dentro escondida. Basicamente isso aqui, né? Não há situação que não contém uma lição. Nenhuma situação mesmo. Todas as situações têm um potencial, mas você precisa descobrir qual é ele. Ele pode não ser aparente na superfície. Você vai precisar estar atento e tem que examinar todos os aspectos da situação. Então, Napoleão Hill, ele foi um homem, né, extremamente... deixou um legado muito grande com relação ao desenvolvimento mesmo pessoal. E as pessoas hoje que buscam, né, abundância, prosperidade, riqueza, através da própria lei da atração, tem se apoiado muito nos estudos, né, dos livros deixados por esse homem. E ele trazia muito, batia muito nessa tecla. Não se apegue ao problema, olhe para o problema, veja, mas veja por todos os ângulos. Não se apegue à situação, sabe? Passe a observar todos os ângulos. Passe a tentar sair do meio da situação, porque quando a gente está no meio de um problema, no meio de um desafio, fica difícil para a gente examinar. Fica fácil para a gente mergulhar naquilo, se aprofundar cada vez mais e se sentir, né, através do próprio espelhamento, a gente se sente parte daquilo. Então, nossa, minha vida tá um caos, mas é porque a gente está dentro do caos e a gente muitas vezes se inseriu ali ou foi inserido ali e a gente se esquece de que nós, como seres humanos, temos esse grande potencial de se retirar do meio da situação, literalmente, e passar a abrir o olhar, abrir o campo de visão, limpar as lentes e enxergar tudo aquilo do lado de fora. Então o problema tá aqui, mas eu tô aqui, ó, do lado de fora. E aqui tá acontecendo o redemoinho, aqui tá acontecendo o vendaval, mas eu tô aqui do lado de fora. E quando eu tô do lado de fora, eu consigo transitar ao redor do redemoinho, ó, e eu consigo ver as coisas de uma forma melhor. Eu consigo até subir um pouquinho, ó, levantar o meu olhar, ver por cima, ver por baixo da situação. E nessa troca, né, coloco um telescópio, às vezes coloco um microscópio, chego mais perto, vou limpando as lentes, vou observando direitinho cada posição, cada coisa, cada ângulo. Ali eu vou extrair a semente. Ali é onde Napoleão Hill, né, diz que tem a pérola, que é com aquela pérola ali que você começa o seu processo de enriquecimento pessoal. Porque não tem como você enriquecer financeiramente, encher a sua conta de dinheiro, a não ser que você ganhe, né? Tenha a sorte de ganhar na loteria, por exemplo, ou que você receba uma herança de alguém. Mas toda pessoa que ela se torna, de alguma forma, um grande milionário, bilionário, sei lá, uma pessoa rica, próspera financeiramente, ela precisou passar por um processo gradual, onde ela se tornou algo para que ela conquistasse aquele patrimônio, né? Então você primeiro se torna algo para que você conquiste uma meta. E aqui a gente está falando sobre dinheiro, mas às vezes a sua meta não é dinheiro, né? Às vezes a sua meta, vamos supor, é a ascensão, como a minha. Eu quero ser rica também, eu também sonho em ser milionária e eu acho que uma coisa não está separada da outra como a maioria das pessoas pensam, né? Que a pessoa que vive a espiritualidade, que vive também da espiritualidade, ela necessariamente tem que fazer voto de pobreza ou tem que viver na miséria, não. Eu penso que tá tudo junto, tá tudo atrelado. Mas essa coisa do material, ela vem depois, sabe? Ela vem como um bônus, ela vem como algo que a vida pode ou não estar me presenteando no meio do percurso.
Porque a minha preocupação mesmo é com o percurso, é com a jornada, e a meta principal realmente é a ascensão, é a libertação da roda. E aí dentro dessa libertação da roda vão existir vários vendavais, vão existir várias questões. Eu não sei qual é a sua meta hoje, qual é o seu objetivo, o que é que você tem buscado da sua vida, eu não sei. Quais são os seus sonhos, se você tem sonhos, se você nutre eles, se você tem projetos, se você nutre. Ou se você simplesmente hoje vive de um modo onde você apertou o botão do automático, né? E vive a sua vida ali no automático. Tem muita gente que hoje vive a vida no automático. Então ela não vive, ela sobrevive. Compreende? Tudo isso pode estar acontecendo em cada pessoa de uma forma diferente. E em algum nível. Tem pessoas que mais, outras menos. Mas independente de qual seja o seu caso, a lição principal dessa carta, ela vem nos dizer que a gente precisa estar aberto para aprender e para reconhecer que em tudo, absolutamente tudo na existência, a gente pode enxergar, ver, reconhecer como sendo um mestre. Que para a gente despertar a nossa própria maestria, então se eu busco hoje despertar da minha maestria, do meu mestre interior, eu preciso antes saber que cada coisa que me acontece, cada situação que me acontece vai estar ali me ensinando algo, portanto servindo como mestre para mim. Se eu tenho a minha meta de ascensionar, automaticamente é uma meta muito grande. A gente sabe que vai precisar passar por vários desafios, por vários obstáculos. Vai ter que superar muitas montanhas, né? E quanto maior for a sua meta, claro, o processo de preparo para que você chegue até ela vai ser mais uma coisa, né? Mais ríspida, digamos assim. Porque faz parte da questão do burilamento, é como se estivesse se lapidando uma joia, é como se estivesse se fazendo uma joia, né? Então, é como se estivesse polindo ali um diamante. Então, você pega um diamante, quando você pega uma pedra bruta, que às vezes está toda cheia parece um carvão, e aí quando você começa o processo de lapidação ali, e vai passando por todas as etapas, até que ele se torne aquele diamante brilhante, lindo e valioso, valoroso, é necessário muito desgaste, entende? E às vezes a gente olha para esses desgastes e ao invés de a gente agradecer, porque eles estão sendo bênçãos na nossa vida, a nos tornar aquilo que verdadeiramente somos, a trazer para fora todo o brilho que existe dentro e que está ali, ó, enrustido das camadas, né, de sujidade da vida, das existências passadas. Às vezes a gente olha para aquilo tudo ali e a gente simplesmente reclama. A gente simplesmente, puta que pariu, porque minha vida tá assim, porque só dá tudo errado o tempo todo, por quê? Então, hoje o que eu tenho para guardar dentro do meu coração dessa carta do discipulado, que é a carta 8, é assim, ó Paloma, olha para tudo como aprendizado, olha para tudo como se fosse o teu mestre. Hoje tu não tem um mestre encarnado, mas tu já teve vários. Inclusive, cada coisa, cada pessoa que passa pela tua vida vem te ensinar algo e cada pessoa dessa deve ser reconhecida e valorizada como um mestre. Tenha você aprendido através do amor, tenha você aprendido através da dor, mas valoriza também isso, sabe? Valoriza as árvores, os animais como mestres. Quantas vezes os nossos animais nos ensinam? A sabedoria das plantas nos ensina. Outro dia eu estava meditando perto das minhas roseiras e comecei a estabelecer um diálogo com elas telepático, onde eu pude perceber e elas puderam me mostrar, né, que
é necessário, muitas vezes, eu estava em um lugar onde eu me senti um pouco culpada por, às vezes, eu adotar uma postura muito ríspida diante de algumas pessoas e de eu adotar um posicionamento mais engessado e uma postura mais assim, sabe? Meu espaço, não me invade, e é você no seu, eu no meu, e você tem que aprender a me olhar e me respeitar e tal, tal, tal. E aquilo tava gerando um na minha cabeça. E aí eu fui meditar. E aí as rosas, elas são lindas, né? As roseiras, elas vieram me ensinar exatamente isso. Minha filha, nós somos bonitas, né? Você tá vendo aqui que beleza, que maestria, que opulência. Mas a gente também tem espinhos. A gente tem a nossa preservação, que é necessário. A nossa proteção. Isso também é para delimitar o nosso espaço. Isso também é para evitar que qualquer pessoa venha de lá e tente arrancar a gente, porque a gente é muito bela, porque a gente é muito, às vezes até aparentemente frágil. Ah, vamos lá, mete a mão de qualquer jeito e pega uma rosa dessa e vamos levar para casa. Mas será que é assim? Será que tem que ser dessa forma? E eu sinto que foi muito de um lugar de delicadeza, sabe? Eu também tenho os meus espinhos. Eu tento ser delicada, o mais delicada que eu posso sempre. Mas vai ter momentos que não vai ser porque eu, com meu espinho, fui lá e te feri. Vai ser porque você me invadiu e me tocou em algum lugar que não era para você ter tocado e que você espetou o seu dedo e que você se machucou comigo. Então, quantas vezes as pessoas se machucam com a gente e por espelhamento elas querem jogar uma responsabilidade de um machucado que é delas, que foi atraído por elas, na gente. E quantas vezes a gente se coloca nesse lugar de culpa por achar que a gente machucou o outro, sendo que muitas vezes a gente só estava ali parado, sendo a gente mesmo. Mas os nossos espinhos podem ter de alguma forma, ou muitas vezes a gente só pode ter simplesmente reagido a algo. Porque toda ação gera uma reação. E nesses momentos de reação, onde a gente muitas vezes não reage como a gente gostaria, que a gente reage no ímpeto, por impulso, aí a gente volta e sente o sentimento de culpa. Uma pessoa comentou no último vídeo, eu tenho dificuldade porque depois eu sinto a culpa. Por que eu tô trazendo esse tema? Sabe? Então é sobre a gente aprender a se posicionar diante da vida, tendo a consciência de que quer queiramos, quer não, vamos estar sempre nos machucando de alguma forma, machucando o outro de alguma forma. Mas, dentro desse processo de nos machucar e machucar ao outro, a gente não tem que ficar apegado ao machucado, nem ao meu, nem ao outro. Que eu tenha provocado ou não, que tenha sido intencional ou não, sabe? A gente deve ficar apegado a onde é que está a maestria aqui? O que é que essa situação, o que é que esse mestre está querendo me ensinar? Compreende? Então essa é a chave. E eu espero que tanto eu como vocês possamos segurar essa chave e passar, a partir de hoje, a abrir muitas portas, né? Portas relacionadas ao nosso crescimento, à nossa evolução enquanto espíritos, enquanto seres que somos, né? Seres espirituais, não se esqueçam disso. Encarnados nesse corpo humano, tá? Eu amo muito vocês, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Que Deus abençoe, guarde, proteja, ilumine hoje e sempre. Um cheiro, ó, no coração, viu? E até amanhã.